A Transfiguração é um belíssimo texto, mas ao mesmo tempo é um texto muito complexo de leitura e explanação. Esse é um dos textos mais emblemáticos do ministério de Jesus. Esse episódio da Transfiguração está registrado no Evangelho de Mateus, de Marcos e no Evangelho de Lucas. E eu penso que a Transfiguração, irmãos, nos dá um gostinho do céu, de como será o céu. É como que, quando Jesus se transfigura, é como que se a ponta do véu do templo fosse levantada e ele nos mostrasse a sua glória em sua majestade. Bem, sabemos, conforme a Escritura diz, que ele se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz, que ele não usurpou ser quem era, Deus soberano, mas ao contrário, fez-se como um de nós. Na transfiguração, os discípulos veem como realmente ele é, em glória e em majestade. A transfiguração é um penhor que aponta para o retorno de Jesus em glória, mostrando-nos, nos ensinando, em especial para nós, discípulos dele, que a cruz precede a coroa e o sofrimento precede a glória. Por que isso aqui é importante? Lembra que os versículos anteriores em que lemos, por exemplo, do versículo 23 ao 27, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, a salvará. Portanto, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês querem me seguir? Saibam que terão sofrimento. O que a transfiguração nos diz e nos ensina? Sim, é natural para Jesus, foi para ele, e é para os seus discípulos que a cruz preceda a coroa, ou que o sofrimento preceda a glória. E veja bem, irmãos, isso não se limita à nossa ideia de vivência no mundo. Por quê? Por melhores que sejam os nossos dias aqui, por melhor que seja a nossa estadia nesse mundo, por melhor que seja, ela não se compara com aquilo que está por vir, que é a igreja de Deus morar eternamente com o seu Deus. E aí, uma outra ideia é que, embora possamos passar por diversos sofrimentos nessa vida, é natural que os sofrimentos precedam a glória, a paz eterna, o gozo eterno, o consolo eterno. Ou seja, nós sempre temos a garantia e a segurança que, por melhor que seja a nossa vida aqui, nós temos algo muito melhor por vir, de modo que nós não deveremos nos agarrar a nada aqui. Ou pior, que seja a nossa vida, nós temos garantia de algo muito melhor, que não se compara a nada aqui, independente de como caminhamos nesse mundo, irmãos. Os que pertencem a Cristo, têm essa garantia de glória eterna. A transfiguração, ela parece ter a princípio dois objetivos. O primeiro é claramente o Pai encorajar o Filho, seu Filho Jesus, que tem caminhado para uma etapa final de seu ministério. Jesus está se dirigindo a Jerusalém, rumo à cruz. Talvez você se recorde que no sermão anterior nós temos falado, desde o início do capítulo 9, que o ministério da Galileia está terminando, agora é chegado ao fim.
O capítulo 9 marca exatamente essa transição de que o ministério, tudo que Jesus realiza na Galileia, é encerrado, e agora ele caminha para a Judéia, no caso, para Jerusalém, a fim de morrer, a morte de cruz, para salvar pecadores. Ele forma os seus discípulos, ele ensina os seus discípulos, isso ele tem feito no capítulo 9, ele fala para os seus discípulos acerca do sofrimento e adverte, ou lembra, ou avisa os seus discípulos que ele está caminhando para a cruz. Foi exatamente aquilo que nós lemos quando ele disse: olha, eu vou sofrer, verso de número 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. A transfiguração não é um evento fictício, não é uma invenção da igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque sim, há ideias por aí, como por exemplo, de um teólogo liberal chamado Rudolf Bultmann, que a transfiguração foi uma imaginação muito fértil dos primeiros cristãos. Quando nós lemos a segunda epístola de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 16, Pedro, que é uma das testemunhas oculares dessa transfiguração, ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro viu, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Esse é o Filho de Deus. Pedro, com suas palavras, nos confirma que realmente isso aconteceu. Ele viu com seus próprios olhos, ouviu com seus próprios ouvidos, embora meio sonolento, deu uma canelada lá, típica de Pedro, Pedro, sempre que Pedro abre a boca, vem uma pérola dele, Aquilo que nós lemos não foi invenção ou fábula criada pelos homens, para entreter, para enganar os tolos. Ao contrário, o registro da transfiguração carrega a verdade, de modo que nós podemos colocar nisso nossa confiança. Em primeiro lugar, eu disse que o pai quer encorajar o filho. Em segundo lugar, o filho encoraja os seus discípulos, perante ou diante daquilo que ele acabou de falar acerca do sofrimento. Querem ser meus discípulos? Saibam que vocês precisam abnegar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Eu penso que a transfiguração, ela engloba aqui, há um contexto daquilo que antecede a transfiguração. Jesus instrui os seus 12 discípulos aqui no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6. Começa a ter um burburinho sobre a multidão está falando sobre Jesus. Jesus interroga os discípulos, quem diz? Quem a multidão diz que eu sou? Bem, dizem que você é Elias, dizem que você talvez seja João Batista. E vocês, o que dizem? Pedro então diz: tu és o Cristo de Deus. Nós sabemos, não pelo relato de Lucas, mas pelo relato dos outros evangelistas, que Jesus diz: muito bem, Simão Bar-Jonas, não foi nem carne e sangue que te revelou, ou seja, esse não é um conhecimento próprio seu.
né? O que você sabe por obra de Deus, o Espírito que te revelou, o Pai que te revelou quem eu sou. Jesus pede para que eles que confessam que Ele é o Cristo não revele isso para ninguém. Jesus então diz, como nós lemos aqui no verso 22, que Ele sofrerá muitas coisas, será rejeitado, será morto e ressuscitará. Ou seja, Ele anuncia que chegou a hora de caminhar para o sofrimento. Do versículo 23 ao 27, Ele que caminha para os sofrimentos, Ele alerta os seus discípulos sobre a caminhada deles. Olha, eu estou indo, serei rejeitado, serei morto. E o que vocês acham que será a vida de vocês que querem me seguir, vocês que querem vir após mim? Neguem-se, tomem a sua cruz, sigam-me. Percam a vida a fim de ganhar, porque quem quiser fazer o contrário, saiba que a perderá. Jesus fala aos seus discípulos que está na hora dele ir para Jerusalém e alerta os seus discípulos sobre o sofrimento que virá. E agora, no Monte da Transfiguração, Ele toma 3 dos seus discípulos e mostra quem é. Eu acredito que a transfiguração foi um elemento fundamental para aquilo que estava para começar, para aquilo que estava por acontecer. Vale salientar aqui sobre os discípulos de Jesus, que os discípulos não carregam tanta ciência sobre quem Jesus é, o significado daquilo que Pedro acabou de dizer. Lembrando que nos outros evangelhos, esse Pedro que diz que ele é o Cristo, Jesus fala, tenho que ir para Jerusalém. Pedro fala, olha, eu acho melhor o senhor não ir. Para quê? Fica por aqui mesmo. E Jesus então repreende ele com aquela repreensão de modo, para trás de mim, Satanás, tu só me serve de pedra de tropeço. Então é bom termos em mente, salientarmos que os discípulos de Jesus não carregam lá tanta ciência, conhecimento do que significa ir para Jerusalém. Pedro, como eu disse, é um dos que colocam obstáculos para que isso aconteça. A ida de Jesus a Jerusalém, irmãos, não é aleatória, não é do nada. Jesus, a gente já trabalhou por aqui, bora olhar aqui o mapa, para onde é que está faltando? Está faltando ir para a Judéia, vamos para Jerusalém. Não é uma escolha repentina, também não é uma escolha provocativa. Jesus não quer ir para Jerusalém para confrontar os homens por coisa nenhuma. Bem, eu sou o Messias, eu vou para Jerusalém para fazer acontecer. A ideia de Jesus não é provocar ninguém. Portanto, essa ida não é nem aleatória, nem provocativa. Jesus está indo para cumprir a promessa, a profecia. Ele está indo para sofrer, para morrer, para derramar o seu sangue na cruz. É interessante que ir para Jerusalém, estar em Jerusalém, não é algo fácil, portanto não é aleatório, não é provocativo. Que Jesus vai para o monte orar, pedindo, claro, orientação do Pai. E lembremos-nos de que na noite que precede, o dia da crucificação, Jesus será preso no jardim, ele em agonia ora e pede ao Pai que, se possível for, afastasse dele aquele cálice. O que Jesus faz, indo a Jerusalém, faz por orientação do Pai.
Irmãos, note que em cada momento do ministério de Jesus, em cada momento em que ele precisa tomar decisão, ele se via em oração na presença do Pai, buscando do Pai orientação. Esse aqui, nesse texto, nós temos um desses momentos. Lutero, o reformador de Genebra, Jesus, Genebra, bem que ninguém disse amém, né? O reformador da Alemanha, de Genebra, Calvino, Lutero dizia que em dias normais ele acordava cedo, por volta de 5 da manhã, mas nos dias que ele tinha compromisso, ele acordava mais cedo para orar, né, pedindo ao Pai orientação e que as suas responsabilidades e afazeres pudessem ser, né, antecipados e adiantados e resolvidos, né, por meio de oração. Em todo o seu ministério, Jesus ora, e é interessante como Lucas, o evangelista, ele registra diversas vezes esses momentos de Jesus. Jesus orando por enfermos, Jesus, né, partindo o pão, dando graças em oração, Jesus orando no batismo, né, e o Espírito vindo sobre ele. Jesus orando agora no monte, nós não sabemos em qual monte. O último ponto que antecede a transfiguração são exatamente as palavras provocadoras de Jesus aos seus discípulos, que ele fala sobre o custo ou o preço do discipulado. Parece que a confissão de Pedro lá sobre que tu és o Filho de Deus é o ponto que inaugura o tempo final do ministério de Jesus. A confissão é seguida pelas condições exigidas aos discípulos. Essa condição exigida é seguida por uma revelação especial de quem é o Cristo. Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. Agora ele vê a dimensão do que isso significa. Porque, irmãos, de verdade, para a maioria de nós, para parte de nós, nós não temos a correta dimensão do que ser ele o Cristo de Deus, o Messias, significa. Verso 28, cerca de 8 dias depois de proferida estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Depois de falar o que falar, ensinar o que ensinou, alguns dias depois, talvez 6 ou 8 dias, uma semana depois de ensinar, de Pedro falar, de Jesus os provocar acerca da vida, do custo discipulado, Jesus toma 3 dos seus discípulos e sobe ao monte com o propósito de orar. Existe um elemento dentro desse evangelho que merece a nossa atenção, que é o modo como Lucas se preocupa em registrar detalhes dos acontecimentos. O tempo, o local, o contexto que envolvia a situação. E aí eu falei que Lucas fala sobre oração. Esse também é um elemento que Lucas registra diversas vezes. De modo que a gente pode até tomar como a oração como um dos temas desenvolvidos no Evangelho de Lucas. Jesus acaba de falar a respeito da cruz, da sua morte, acaba de falar aos discípulos para levarem a sua cruz. E agora ele vai ao monte porque
está prestes a tomar esse caminho. Jesus não ora porque tem necessidade, Jesus não ora porque tem carência, né, irmão? Não há carência em Jesus e por isso ele ora. Jesus não ora porque está fraco, Jesus não ora porque pecou. Jesus ora porque entende que a presença do Pai é o lugar onde ele deve estar. E eu acredito que essa é uma das lições que nós devemos aprender com esse texto e com os demais textos dos quais, fala sobre Jesus orando. Verso 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Orando, algo extraordinário aconteceu. O seu batismo foi assim. Em diversos outros momentos ele orou e o extraordinário aconteceu. Aqui não é diferente. Eu repito, a oração é a base do ministério do nosso Senhor e deveria ser a base do nosso. Se o nosso Senhor, que não tem necessidade, orou, nós devemos orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, que talvez você saiba disso, eu não sei se reconhece. Todos nós sabemos que devemos orar. Jesus orou, nós devemos orar. Mas não pense que isso é fácil. Os próprios discípulos que estavam com Jesus tinham dificuldade de orar. Essa não é a primeira vez que eles estão sonolentos ou até mesmo dormindo, quando foram motivados e convidados a estarem com o Senhor para orar. Em todo o ministério de Jesus, ele ora. Mas perceba isso, irmãos. Em momento algum nós encontramos os discípulos orando. Raras exceções é do tipo que Pedro fala: olha, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo do céu, assim, para consumir esses daí? Eles parecem não sentir nem prazer, nem necessidade de oração. Não há sede de Deus naqueles homens, como pode não existir em nós. Não há fome de Deus nos discípulos, como pode não existir em nós. Eles estão no monte, a reboque, foram levados por Jesus. Por isso não se alimentam da mesma motivação que o mestre. Os historiadores ficam aqui na divisão de possíveis 2 montes, dos quais eles podem ter subido. Não se sabe em que altura, até o cume do monte, não se sabe. Mas todos 2 teriam aí aproximadamente 1000 metros de altura, de maneira que uma caminhadinha no monte aí de 400 metros, 500 metros de altura é longa. Deus o sabe, talvez cansados da caminhada, da subida, não encontravam motivo de orar, não tinham vigor para orar. Será que de repente nós, irmãos, cansados, das muitas rotinas e afazeres que temos na vida, nós não estamos do mesmo jeito? Enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Enquanto Jesus orava, as suas vestes resplandeceram de brancura. E eles? Já veremos, No verso 30 diz: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Além da transfiguração do rosto e das vestes de Jesus, aparece no monte Moisés e Elias. Quem são esses 2 homens,
quem é Moisés e Elias? O mesmo Lucas, o evangelista, no capítulo 16, no versículo 16, ele diz quem são ou o que representam. O texto diz o seguinte, Lucas 16, 16: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem a se esforçar por entrar nele. Quem está do lado de Jesus, Moisés e Elias, são representantes da lei e dos profetas. Moisés, como sabemos, representa, o Pentateuco ou a Torá para os judeus. Elias é a representatividade de todos os profetas. Eles apontam lei e profetas apontam para Jesus. A lei aponta para o Messias. A lei aponta para a justiça, a lei aponta para a verdade. Ela não salva, a lei não tem poder de salvar, mas aponta para a salvação que vem do Senhor. Jesus é o objeto final da lei. A lei se cumpre completamente nele. Quando a lei não aponta para Jesus, ela não passa de legalismo. Quando aponta para Jesus, ela é a exata expressão da graça e do amor de Deus. Moisés está ali representando a lei de Deus, a lei que Deus deu aos homens. E do outro lado está Elias, o representante dos profetas de Deus, aquele que o povo acha, por exemplo, que é Jesus e que confunde Jesus com ele. Lembra que Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Dizem que o Senhor é Elias. Elias é aquele que apresenta, o que representa toda a obra profética que aponta para Jesus. Tudo que Deus falou e prometeu por meio dos seus profetas, Ele cumpre em Jesus. Todas as boas e infinitas promessas do Senhor se cumprem em Jesus. Outrora, como diz Hebreus 1, Deus falou por meio dos profetas, através de leis. Agora, a lei e os profetas falam para nós que Deus enviou o seu Filho Jesus, a fim de ser a consumação de tudo, o ponto final de tudo. Ou seja, quem está do lado de Jesus, Moisés e Elias, representam a lei e os profetas de Deus, aqueles que antecederam o aparecimento do Filho de Deus. Tudo que foi dito e falado, conforme Lucas no capítulo 16, no versículo 16 diz, encerra-se em Jesus. De maneira que, de agora em diante, basta-nos ouvi-lo. No verso 31 diz: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Os dois estavam conversando com Jesus acerca do cumprimento da promessa, do seu ministério em Jerusalém. E antes da gente se deter no ministério de Jerusalém, é preciso ressaltar mais um significado desse aparecimento. Quando aparecem Moisés e Elias, eles não estão em pé de igualdade com Jesus. Aqui nós não temos três homens iguais aparecendo. Nós não temos três deuses em
manifestações ou com poderes diferentes. Nós não temos aqui um panteão dos deuses dos judeus. Esses aqui não são deuses que ficam deliberando sobre, o futuro dos homens, decidindo como será a vida dos homens. Quem está ali entre Moisés e Elias é o unigênito Filho de Deus. Tudo aquilo que Deus falou outrora, pela lei ou pelos profetas, se cumpre plenamente em Jesus. Ele é o motivo de tudo aquilo que vem antes. Esse é o momento em que Deus, irmãos, dá clara demonstração de quem é o seu Filho. Tudo que veio antes dele aponta para ele, se sujeita a ele. Moisés e Elias então estão a conversar com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém e a sua morte na cruz. Jesus acaba de dizer aos discípulos que eles devem segui-lo, e se querem segui-lo, devem se abnegar, devem se negar, é necessário que os discípulos percam a vida, é necessário que morram, é necessário que os discípulos sejam humilhados, é necessário ser envergonhado, é necessário perder. É isso que Jesus ensinou anteriormente. E o que ele vai fazer desse monte em diante? Ser humilhado, morrer. Aspas para isso, perder. As pessoas acham, muitas pessoas acreditam, que a salvação era meramente uma questão química. Química no sentido de como a única coisa que era necessária para a salvação era que o sangue fosse derramado. Se fosse apenas uma questão de química, do sangue ser derramado, bem, era muito mais fácil, logo que o menino nasceu, cortar-lhe a sua garganta e derramar o seu sangue. Ele é Deus menino e ele é Deus homem. Se bastava derramamento de sangue, por que não sacrificou quando ainda infante? Bem, porque o problema não é somente o sangue, a questão não é somente o sangue. Eu te pergunto, você sabe qual é o grande mistério da cruz, irmão? Por que a cruz? Não é somente para que o sangue fosse derramado nela. O sangue é importante e é central, mas não é tudo sobre o sangue, não é apenas o sangue. O sangue deveria ser derramado, mas ele deveria ser derramado por meio de muito sofrimento e muita humilhação. Jesus não podia só sangrar, era necessário que ele fosse humilhado, era necessário que ele fosse pisado, era necessário que ele fosse esfolado vivo, chicoteado, cuspido, transpassado por uma lança. Ele não podia só sangrar, ele tinha que ser humilhado. Ele mesmo disse aos seus discípulos, antes mesmo de falar do preço do discipulado, ele antecipa: olha, é necessário que eu sofra. Por isso que antes de enfrentar o árduo e duro caminho de sofrimento, ele está orando. Nós normalmente oramos quando
o sofrimento começa, quando as dores aparecem, quando as coisas ficam difíceis. Muitas vezes, né, as dores e sofrimentos do caminho é a causa das nossas orações. Irmãos, é porque o nosso Deus é gracioso, Ele não é masoquista. Porque se Ele fosse um Deus que dependesse da nossa oração para ser feliz, o melhor modo dele ter felicidade é nos fazer sofrer, porque quando sofremos, oramos, choramos, lembramos dele. Ele é gracioso e misericordioso e compassivo, até mesmo com a nossa ignorância e com a nossa negligência, né, de nos deleitarmos em sua santa presença, orando. Bem, não bastava sangrar, era necessário que ele fosse humilhado, era necessário que ele fosse pisado. O pão que comemos, o cálice simboliza o sangue derramado, mas o pão que comemos simboliza a carne humilhada, o homem chicoteado, a lança que o transpassa, a dor, a agonia do Getsêmani. Por quem mesmo ele fez isso? Por quem mesmo ele sofreu? Por você, por mim, por nós. Verso 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Moisés e Elias estão ali para testemunhar a obra do Messias. E Pedro, Tiago e João estão cochilando. Quem está dormindo, irmão, não consegue entender as coisas. Quem pega no sono não consegue compreender a beleza da majestade do rei. Quem pega no sono não sabe quem está falando com ele. Quem pega no sono perde o fio da meada. Quem pega no sono perde o que está acontecendo no mundo enquanto ele dorme. A sonolência é sinal de desatenção, de descompromisso. A sonolência é sinal de falta de seriedade. A sonolência é marca de comportamento de quem não leva as coisas a sério. Lembra que na última noite do nosso Senhor, Jesus vai ao jardim com os seus discípulos. E ele manda os discípulos: vigiem, orem, porque a carne é fraca. E ele vai, e quando ele volta, eles estão dormindo, e Jesus os repreende: não é possível que vocês não podem vigiar comigo 1 hora. Eles dormem enquanto Jesus está sofrendo, agonizando, mas também dormem quando Jesus está manifestando a sua glória. Ou seja, os homens estão completamente desatentos, descompromissados. Confessaram: tu és o Cristo. Mas perante a glória e a majestade do Filho de Deus, eles cochilam. Os discípulos, o tempo todo, não entendem o que está acontecendo. Eles estão como que sonhando. Jesus adverte Pedro
quanto à sua fraqueza na carne. E nós veremos Pedro em outra ocasião duvidando de que seria tão fraco assim. Eu estou pronto para ir para qualquer lugar, estou pronto para morrer, vamos orar. Ele está dormindo. No verso 33 diz: ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Lucas é precioso nisso aqui. Lucas diz: não sabendo, porém, o que dizia. Irmãos, eu fico imaginando essa cena, Lucas registrando o Evangelho e tomando conhecimento, ele que é um amigo e próximo de Pedro, e fala: Pedro, como foi essa situação? Pedro fala: bem, eu quando vi a situação, que eu despertei para o que estava acontecendo, eu falei: Senhor, era bom a gente ter 3 casinhas aqui, ficar por aqui mesmo, que o negócio está bom. Eu não sabia do que eu estava falando, Lucas. Bem, irmãos, eu gosto de Pedro demais. Pedro é o cara. Todas as vezes que Pedro abre a boca, ele solta uma pérola, né? E a gente tem que concordar que a criatividade dele é ótima, né? Pedro vê a glória de Deus, ainda que sonolento, e ele deseja usar aquilo que viu em benefício próprio. Os homens fazem isso, né? Os homens desfrutam de um certo poder. Lembra que nós falamos disso quando falamos sobre o fato de que Jesus dá autoridade aos discípulos para que eles possam ir e anunciar o Evangelho? Os homens astutos usam do poder, por exemplo, em nosso tempo, para se manifestarem, para dizerem o que são ou quem são. A atitude de Pedro, irmãos, muito se parece com a atitude de muitos dos homens pelo mundo afora. E pode se parecer com a nossa atitude, de numa situação que parece ser benéfica, que parece ter proveito, se olha com atenção dizendo: bem, eu acho que é melhor ficar aqui, afinal lá embaixo está uma guerra, né? Vai começar. Pedro está vendo na situação a oportunidade de alcançar alguma coisa prazerosa. Talvez Jesus tenha até pensado em responder a Pedro, né? Porque eu acho que dessa vez aqui Jesus, quando estava para responder, o pai falou assim: deixa comigo, deixa eu falar uma coisa aqui para ele. Porque quem vai calar a Pedro não é Jesus, é o próprio pai. O pai brada do céu, né? Antes de falar sobre o que o pai diz, Pedro e os discípulos, Pedro, que acabou de confessar que Jesus é o Cristo de Deus, estão completamente fora de lugar. O que ele pede não é banal. Isso mostra que eles não têm discernimento sobre a centralidade da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Eles não têm discernimento da missão de Jesus. E eles mesmos não têm discernimento do seu próprio chamado e ministério. Jesus não os chamou para que eles estivessem no monte, no meio de uma nuvem gloriosa, criando 3 casinhas para gozarem dessa benesse, desse bem-estar. Jesus os chamou para que eles pudessem ir ao mundo e anunciar o Evangelho. Eles estão, não discernindo da própria missão que Jesus deu para eles.
O reverendo Hernandes, comentando isso aqui, ele diz o seguinte: eles queriam a espiritualidade da fuga, do êxtase, e não do enfrentamento. Queriam as visões arrebatadoras do monte, não os gemidos pungentes do vale. Mas é no vale que o ministério deve ser desenvolvido, e não no monte. É fato, né, irmãos, que é mais cômodo cultivar a espiritualidade em êxtase e em conforto do que sofrendo e lutando no vale. Muitos de nós, né, não queremos sair da zona de conforto e fazer aquilo que somos, né, enviados a fazer. Nesse pedido de Pedro, deixa claro que Pedro não sabe quem é Jesus, porque no momento que ele pede para fazer 3 casinhas e ficar ali, ele equipara Jesus à lei e os profetas, coisa que muita gente faz até hoje. Lá atrás ele disse: tu és o Cristo. Agora aqui ele fala: olha, vamos ficar aqui, porque Jesus, Moisés e Elias, olha, estamos completos. Não é assim, irmãos, que os homens fazem? Bem, você precisa de Jesus e a lei, você precisa de Jesus e o profeta, você precisa de Jesus e mais alguma coisa. Ou seja, tem alguma coisa que diminui quem Jesus é, equiparando ele às invenções e criações dos homens. Verso 34 e 35: enquanto assim falava, não sabia o que dizia, claro, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. O Pai fala o que eles não haviam entendido ainda. Quem é Jesus? O Pai diz: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, verso 36, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. É certo que eles saem daquele lugar maravilhados. Bem, irmãos, como concluímos esse texto? Com algumas aplicações. A primeira delas é que o sofrimento precede a glória, a cruz precede a coroa. Repito, se vivemos nesse mundo de maneira tranquila, não nos apeguemos a isso e saibamos que há algo muito melhor nos esperando, uma tranquilidade plena e completa que não acaba no reino por vir. E se vivemos nesse mundo em meio a sofrimentos, tenhamos paz no coração e certeza de que, se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos junto do Pai uma casa não construída por mãos humanas, que não perece e que não pode ser derrubada. Em segundo lugar, nós somos chamados a orar. O nosso Salvador orou e nós devemos orar. Nós somos lembrados de que o nosso Salvador sofreu. E se somos seus discípulos, temos que estar sempre prontos ao sofrimento. Por fim, que tenhamos a confiança, a tranquilidade de que nós pertencemos a Ele, de que Ele é o Filho de Deus e que tudo faz e realiza para a glória do seu nome. Vamos orar? Bendito Deus,